Não estamos ouvindo ela ainda. Em Matracá aqui, eu só estava me apresentando. Mas só para vocês conhecerem quem sou eu, comentando que eu já sou nutricionista há 12 anos e já atuei em algumas áreas da nutrição, sempre na área clínica, e já trabalhei em hospital, atualmente eu trabalho no SUS, em um serviço de reabilitação, e também tenho um projeto particular que é o Nutricionista Sem Dieta, que é um projeto que já faz um tempo que eu idealizei, justamente para mostrar para as pessoas que nutricionista não é emagrecionista, porque devido à pressão estética e gordofobia, as pessoas estão completamente desesperadas em manter um corpo magro, que não necessariamente é um corpo saudável, né? E dá para viver, sim, se alimentando bem, com prazer, sem culpa e vivendo a vida além do corpo, né? Para algumas pessoas é um pouquinho difícil de visualizar isso, né? Mas, gente, existe vida além do formato do corpo. E tem pessoas que podem sim ter corpos maiores e corpos menores e serem saudáveis. Mas então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como melhorar a imunidade e, consequentemente, o desempenho, né? E melhorar a imunidade é mais complexo do que é divulgado ou que as pessoas querem acreditar. E, ao mesmo tempo, simples. Depende do ponto de vista, né? E para começar... Oh, meu Deus. É na setinha. Vocês já viram que tem muito profissional e algumas outras pessoas que trabalham com internet e até aparecem na TV falando do tal do shot da imunidade? Vocês já viram isso? Não sei se vocês acreditam ou não acreditam, mas para quem trabalha com saúde e ciência, é mais uma piada para a gente dar risada. Porque não se resume melhorar o sistema imune, que é um sistema complexíssimo, simplesmente com um copinho com limão e cúrcuma. É muito mais que isso, né? Principalmente se a pessoa não tem hábitos saudáveis, né? Às vezes, a pessoa não faz exercício, não se alimenta bem, não dorme bem, e coloca todas as suas esperanças no shot da imunidade. E não vai adiantar, gente. Não vai adiantar. Não é esse copinho que vai fazer a sua imunidade mudar, tá? Também tem algumas pessoas que falam sobre suplementação de vitaminas, injeções e etc, etc.
E eu queria falar um pouquinho com mais atenção sobre esse assunto, por quê? Porque tem muita gente também que está fazendo isso sem orientação, sem ter o acompanhamento de um profissional. E isso é arriscado para a saúde, tá? Então, se for para fazer suplementação, seja via oral, seja endovenosa, sempre com acompanhamento, tá, pessoal? Tem pessoas que precisam e tem pessoas que não precisam, tá? Provavelmente agora, durante a pandemia, se falou muito, né, sobre algumas suplementações e precisa ter acompanhamento, tá? De preferência de um profissional nutricionista. Que é o profissional que mais está habilitado para fazer esse tipo de orientação. Isso aqui é outro assunto que eu gostaria de comentar. Devido a essas recomendações que se mostram na internet, nas redes sociais, muitas pessoas ficam mais confusas do que aprendem alguma coisa. Tem muita gente que se compara até com a moça aqui do meme, porque é dica disso, é dica daquilo, faz isso, faz aquilo. Daqui a pouco tu tá cheio de diquinha e nada tá te ajudando efetivamente. E isso, na área da nutrição, essas diquinhas que os blogueiros falam, né? A gente chama de nutricionismo. Não é a ciência da nutrição atuando ali. É só mais uma informação solta que traz mais desinformação do que informação. E tomem cuidado, tá, gente? Fórmulas mirabolantes e restrições sem pé, sem cabeça, mais atrapalham do que ajudam, tá? Nem sempre o profissional que está lá, que às vezes até tem um CRN, que é o Conselho de Nutricionista, ou CRM, no Conselho de Médico, né? Eles até têm esse registro, mas eles atuam como blogueiros. E aí, qualquer notícia mirabolante que dá engajamento, eles fazem só para aumentar o número de seguidores e conseguir ter um retorno financeiro que eles gostariam. Tá? Então, sejam críticos em relação a essas informações. Principalmente se aquele blogueiro ou aquele profissional da área da saúde, eles normalizam comer transtornado. Vocês já ouviram falar sobre comer transtornado? Não? Comer transtornado, gente, ele é caracterizado por isso daqui, ó. Ficar contando calorias. Sabe aquela pessoa que o tempo todo está preocupado com o quanto que está comendo de calorias em cada refeição? Ficar pesando os alimentos. Excluir grupos de alimentos. Ai, não posso comer carboidrato. Se pesar constantemente, a pessoa se pesa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Toda hora está se pesando e se engorda 1 grama, é o desespero. Profissionais que promovem culpa após comer. Sabe aquele? Ai, come isso aqui. Isso aqui pode comer sem culpa. Como se os outros alimentos, se você comer, você tem que se sentir culpado. Dá até uma coisa ruim para mim, sabe? Falar sobre isso, porque é triste. Compensar as refeições, a comida com exercício físico. Isso aqui é um perigo, gente. Fazer a pessoa pensar que para comer certas coisas ela precisa se matar na corrida ou na academia é muito triste. E fazer o dia do lixo, enfiar o pé na jaca, comer porcaria, todos esses tipos de texto se caracterizam como comer transtornado. E o comer transtornado, gente, ele é risco para transtornos alimentares. Por exemplo,
Um transtorno alimentar muito famoso que se caracteriza de culpa por comer é a anorexia. E é um gatilhozinho que pode fazer a pessoa chegar nisso daqui. Entra. Entra. Principalmente se o objetivo for emagrecer, né? Principalmente se tiver sem orientação. Tomem cuidado, tá? Tomem cuidado, porque muito tempo com restrição alimentar geralmente leva à compulsão. Esse mecanismo de se restringir e depois ter o dia do lixo ou o final de semana eu posso, é um mecanismo que também é bem característico de outro transtorno alimentar, que é a compulsão, tá? Não estou dizendo aqui que se a pessoa fizer isso, ela vai ter o transtorno, mas é risco de, tá? Tem outras coisas que caracterizam o transtorno alimentar, tá bom? É só prestem atenção. Não brinquem com a sua alimentação. Tentem trazer maior normalidade possível no ato de comer, tá? E aí, para falar um pouquinho mais sobre imunidade, como chegar a um corpo forte, saudável, eu gostaria de propor para vocês essa atividade que foi impressa, e para o pessoal do online o arquivo. Não sei se o pessoal vai conseguir imprimir para acompanhar. Eu já coloquei ali no chat para o pessoal. Ai, obrigada. Tem uma impressão a mais aí para mim, para eu poder acompanhar com vocês? Pessoal que for abrir o documento em casa, abrem pelo Google Chrome, tá? Então, pessoal, essa atividade que eu trouxe para vocês, ela é o resultado de um trabalho muito conceituado do Dr. Nahas, que é um profissional da saúde ali da UFSC, bem pertinho da gente. Ele publicou esse artigo aqui em 2010, e desde então, nós, profissionais da área da saúde, utilizamos eles para fazer atividades em grupo, porque tem um bom resultado, tá? Por que eu trouxe essa atividade? Porque um dos conceitos do Dr. Narras é trazer a saúde, o bem-estar e a percepção desse bem-estar do indivíduo como o ponto mais forte, mais firme do corpo saudável. Então, se a pessoa tem essa percepção de bem-estar, muito provavelmente a saúde dela está legal. E se a saúde dela está legal, consequentemente, a imunidade dela também é fortalecida, tá? Aí, nessa atividade, vocês vão ter algumas perguntas relacionadas a 5 itens: nutrição, atividade física, comportamento preventivo, relacionamento social e controle de estresse. Esses são os 5 pontos mais importantes que vão determinar a sua saúde e seu bem-estar, tá? Cada um desses 5 temas tem 3 perguntinhas. Vocês vão poder responder cada um desses temas colocando o númerozinho que está ali em cima na classificação. Quando aquela afirmação fizer sentido para você, ou seja, ela é sempre verdadeira na sua rotina, você vai colocar o número 3. Se ela não faz nenhum sentido para você, ou seja, não faz parte da sua rotina, você vai colocar o 0. Ok? Alguém ficou com alguma dúvida? Pode perguntar. Ai, ótima pergunta. Aproveitando a dele ali, ó, o que é o café completo? Pode ser uma coisa ou outra? Minha pergunta também. Ótimo, perfeito.
Café com leite e açúcar, né? Então, porção de fruta, vamos considerar uma unidade. Por exemplo, uma banana ou uma maçã. Quando é frutas maiores, aí a gente já tem que ajustar. Por exemplo, um mamão. Já não é um mamão inteiro, né? Metade de um mamão papaya ou uma fatia de um mamão formosa. Mais ou menos nesse sentido, tá? E quando se fala um café da manhã completo, qual que é a característica principal do café da manhã do brasileiro, gente? Pão, leite, café. E, se possível, uma frutinha, né? Mas aí já está considerando naquela outra pergunta ali também, tá? Então, o que é bem forte da gente é o café com leite e o pãozinho, ok? E se não tiver o pãozinho, um substituto, um bolinho. Aqui em Joinville, um chinequinho, né? Depende muito do que a pessoa tem o hábito, tá? Ok? Então, vamos lá. Vão respondendo cada item e coloquem qual que é a numeração que corresponde à realidade de vocês. Conforme vocês vão terminando, vocês me avisem, por favor. Lá no item comportamento preventivo, você conhece sua pressão arterial, níveis de colesterol e procura controlá-los? Opa! Quem foi no médico fazer exames nos últimos 12 meses? Oh, ótimo! Fiquei Eu fui feliz. também. O que tu achou radical? Comenta. Vamos botar aqui. Você não fuma e ingere álcool com moderação, Ah, menos de duas doses ao dia. Bom, eu tomo minha cervejinha, mas não uma vez por semana. Então, eu não fumo. Tomo mais uma vez por semana. não, mas olha só. Ali falou menos de 2 doses ao dia. Se você bebesse todos os dias, provavelmente isso não faria parte do seu estilo de vida. Mas como você disse que utiliza do álcool no final de semana, acredito que essa afirmação pode ser positiva aí na sua classificação. Quando eu bebo, mas aspiro. Ai, meu Deus, que desespero! O pessoal do online, alguma dúvida? Não? A princípio, não, Vanessa. Se eles estiverem aqui, eu repasso para você daí. Tá bom, ótimo. Obrigada. Outro item que eu acho muito interessante e que às vezes as pessoas esquecem de considerar quando se fala de saúde é: você reserva tempo todos os dias para relaxar? Nem sempre as pessoas lembram, né? Que precisam respirar, falar de outras coisas que não sejam trabalho, soltar o celular, não ficar o tempo todo na tela da TV. Relaxar, ter um momento de calma, também é importante para o seu nível de estresse não aumentar o cortisol, que é um hormônio que influencia significativamente na sua saúde, tá? Para quem já terminou de pontuar as afirmações aqui, no lado oposto, atrás da folha, tem um pentáculo. Nesse pentáculo tem as letrinhas de todas as afirmações. E ali tem
um númerozinho, 0, 1, 2, 3, 4. Quando vocês conseguirem colocar, pintar, qual foi a resposta de vocês a cada item, vocês vão conseguir visualizar como que o pentáculo de vocês vai ficar. Então, por exemplo, lá na questão A, sua alimentação diária inclui 5 porções de frutas e verduras. Se você pontuou 2, você vai pintar 2 casinhas. 1, 2. Ok? Pintando, você vai ter uma visão geral do porquê pode ser que a sua saúde esteja ótima ou porquê que a sua saúde não está 100%. Deu para entender, gente? Vanessa, qual que é o ideal de estar essa imagem assim pintada? Então, o ideal seria tudo pintado, mas como a gente trabalha com realidade, nem sempre a gente vai ter no mundo real tudo pintadinho, né? O que a gente trabalha nessa atividade, Mariane, é a pessoa ter a percepção de como que cada item está influenciando na saúde dela e trabalhar quais foram os itens que tiveram a menor pontuação. Se, por Sim. exemplo, aquele item você pontuou 3, aquilo ali você não precisa mexer, é só manter. Agora, teve alguns itens que você colocou 0. Então é aquilo ali que eu tenho que prestar atenção e melhorar, né? Nem sempre vai ser perfeito, mas a busca para que você tenha uma saúde é assim mesmo, constantemente. É bom que dá para visualizar o que você precisa melhorar, né? Sim, exatamente. Essa atividade é ótima. Pode perguntar. Mas assim, ó, eu não sei se tu observou, mas são 5 porções de frutas e verduras. Então, ó, a gente tem as frutas e as verduras para considerar ao longo do dia. Tá bom? Se você, por exemplo, no seu almoço ou no seu jantar, já tem costume de comer algum vegetal, já pontua ali. Tá? Eu vou deixar essa pergunta para a sua consciência responder. Não vale botar nesse canto de mesa aqui, ó. E aí, pessoal, como é que ficou o pentáculo de vocês? Tá pintadinho ou tá carequinha? Então, gente, essa atividade aqui vocês vão poder levar para casa, botar na geladeira, mostrar para os parentes, ou botar na sua mesa de escritório em algum lugar que você observa com frequência, porque isso daqui, gente, é um norte, tá? É algo que você pode visualizar e perceber aonde que eu posso melhorar para minha saúde e, consequentemente, a minha imunidade melhorar, tá? Beleza, gente? Sim. Sim, com certeza. Por isso, olha só, pessoal. Como é seu nome mesmo? Jaine. A Jaine comentou uma coisa bem importante, né? Tem um item que fala sobre reuniões com os amigos, atividades em grupo e etc, né?
É por isso que durante a pandemia tanta gente adoeceu. Não só fisicamente, como emocionalmente, né? Nós, seres humanos, somos naturalmente coletivos. E quando a gente não tem oportunidade de ter esse relacionamento com outras pessoas, nós ficamos emocionalmente abalados e isso acaba influenciando o nosso físico também. Não dá para separar a cabeça do corpo. Então, por isso que esse item, provavelmente, a maioria das pessoas tiveram uma pontuação baixa. E, consequentemente, a saúde não está 100%. Né? Sempre tem algo que a gente vai precisar fazer reflexão e tentar melhorar de outras formas. Tá? A Nutri não está dizendo para vocês aglomerarem, tá? Pelo amor de Deus. Mas então, essa atividade, gente, é só para vocês terem consciência de que não é o shot da imunidade que vai fazer a imunidade de vocês ficar tão fortalecida, tá? E que não é só alimentação. Por mais que eu ame nutrição, a alimentação é importante, mas não é ela sozinha que vai deixar a sua saúde em 100%. Exercício físico é importante, lazer é importante, contato com pessoas também é importante, tá? Falando um pouquinho mais de nutrição, especificamente, já que é o que eu vim fazer aqui, eu vou trazer algumas reflexões para vocês desse tema, mas sempre lembre que não é só alimentação, tá bom? Outra coisa que é bem importante a gente trazer como definitivo para que a gente tenha uma saúde ok e, consequentemente, uma imunidade boa, é cuidar do intestino. E cuidar do intestino, gente, é tudo isso aqui que vocês fizeram na atividade. Se você é uma pessoa muito estressada, muito reativa, provavelmente o seu intestino sofre. Se você não come frutas e verduras ou não faz atividade física, provavelmente seu intestino sofre. O intestino, gente, é um órgão muito importante. Ele tem uma conexão direta com o cérebro e se ele não está bem, emocionalmente, provavelmente, vai ter interferência, tá? Então, além da alimentação, além dos exercícios e ter uma boa gestão de estresse, outra coisa que ajuda o intestino a funcionar legal são os probióticos. Probióticos, vocês já ouviram falar? Já ouviram falar? Isso é o que é, eu já ouvi antes. Então, os probióticos, gente, são bactérias. Naturalmente, a gente tem bactérias lá na nossa mucosa intestinal. Isso aqui é a coisa mais linda para nutricionista, tá, gente? É isso aqui que a gente trata. Sem os probióticos, todas as células do nosso intestino sentem bastante dificuldade de absorver os nutrientes. Então, é muito importante que a gente tenha na nossa alimentação alimentos que são probióticos. Alguém sabe algum alimento que é probiótico? Ótimo. Alguém mais sabe dizer qualquer alimento? Não? Ótimo. Ajuda. Ajuda. Yakult. Eles vendem muito bem isso, né? Kefir, kombucha, chucrute, todos os alimentos que foram fermentados, tá? Você fez também? Vanessa, o Oi! pessoal aqui falou do Yakult. O que que tu acha do Yakult, Vanessa? Então, eu já vou falar sobre isso. Eu vou segurar a curiosidade, porque isso faz parte do que eu vou conversar hoje com vocês ainda, tá? Segura. Só pode dizer que não pode. Eu como um litro de sangue.
Ei, uma coisa que tu não vai ouvir de mim é esse pode, não pode. Não pode ainda se for. Sobre a bebida alcoólica, sobre a cerveja é fermentada, tá, gente? Teoricamente, ela teria probióticos, tá? Seria uma ótima fonte de probióticos se não fosse o álcool. Inclusive, a kombucha, por exemplo, que é uma bebida fermentada, ela tem bastante probióticos, mas ela tem um teor muito baixinho de álcool, 0,0 alguma coisa. Não deve fazer bem. E por conta desse teor baixo de álcool, as bactérias sobrevivem e aí a gente consegue ter o benefício. A cerveja, aí já não dá. Por quê? Porque o teor de álcool é alto e aí as bactérias morrem e aí a gente não consegue se beneficiar delas para o nosso intestino. Vai tomar Covid também. E é por isso que, inclusive, o álcool é uma das coisas que matam as bactérias do nosso intestino. Tá? O álcool, aditivos químicos, estresse, agrotóxicos e antibióticos. Quer destruir a sua flora intestinal? Esse é o kit básico. Por isso que é tão importante ter alimentos probióticos na nossa rotina alimentar. Além de melhorar a saúde digestiva e intestinal, tem muita gente que tem azia, refluxo, má digestão. Melhora muito, tá? Melhora depressão e ansiedade, melhora a pele, ajuda no tratamento da hipertensão, ajuda a diabetes, reduz, não sei se alguém tem bebês em casa. Não? Mas ajuda muito nas cólicas dos bebês. Melhora e contribui no tratamento da gordura no fígado. E diminui significativamente o risco de alergia alimentar, que está bem em alta hoje em dia, né? As pessoas estão descobrindo com mais facilidade, que eu quero dizer, as alergias alimentares, né? Além de melhorar a imunidade, tá? Nós, nutricionistas, temos o costume de, além de indicar os alimentos probióticos, de suplementar probióticos. E isso contribui bastante. Então, se todas essas questões que eu comentei para você aqui fazem parte da sua saúde hoje, tem alguma doença que está precisando de ajuda no tratamento, procura o profissional nutricionista que ele vai poder te ajudar com os probióticos com uma prescrição mais individualizada, tá? Se não for o caso, os alimentos já melhoram significativamente, tá bom? Além dos probióticos, fuja de dietas restritivas, jejum intermitente, low carb, dieta da sopa, dieta da lua, sei lá mais o que inventa. Dieta da proteína, gente, cuidem, tá? Porque quando a gente come muita carne em excesso, a gente tem risco de diabetes, de risco de hipertensão, risco de doença cardiovascular, aumenta o pH do intestino, as bactérias morrem e aí você tem um problema intestinal bem grande. Geralmente quem come muita carne tem intestino preso. Então, cuidem, tá? Ô, Vanessa, Oi! dizem também que a carne ela tá associada com os cânceres, né? Sim, principalmente as curadas, as que têm nitrato e nitrito, né? Além da composição natural da carne, né? Então, presunto, embutidos em geral, tá? Quando vocês comprarem um alimento que seja industrializado, é muito importante ler os rótulos. Eu vou falar sobre isso também, tá bom? Para ajudar vocês. Vai falar agora não. É sobre o leite. Ah, eu vou falar mais para frente também, tá? Yes! Vai falar mais. Vou. Outra coisa que é importante: cozinhar alimentos frescos. Quanto mais você cozinha, mais saúde você tem.
Vocês podem ter certeza. Quem sabe cozinhar fica independente de outras pessoas e da indústria alimentícia, que não está nem aí para nossa saúde, tá? E a alimentação, exercícios físicos, ok? Sempre. Não precisa se matar na academia, gente. Uma boa caminhada já é o suficiente. Alguém já viu esse pratinho alguma vez? PF. Se o brasileiro lembrasse do PF, a gente não ia ter 70% de excesso de peso no Brasil. Claro que tem uma questão de acesso à comida também, tá, gente? Eu não estou aqui alienada. Mas se todos nós tivéssemos acesso e lembrássemos disso daqui, nós evitaríamos muitas doenças. Metade do prato de vegetais. Não precisa ser a salada sem graça, o alface sem tempero. Pode ser assado, cozido, refogado. Tanto faz. Por isso que a habilidade culinária é tão importante. Se tu aprende a fazer, tu não fica só comendo aquela coisa sem graça. Do outro lado, arroz, macarrão, batata, aipim, cará, farofa, maionese no final de semana. Tá tudo aqui, ó. Desse ladinho aqui. Feijão, tem muita gente esquecendo do feijão, gente. Quem comeu feijão ontem? Olha só. Não esqueçam do feijão, quanto mais presente na vida de vocês, melhor. E agora que a carne tá cara, se você quiser comer isso tudo de feijão e não comer a carne, não vai ter problema, tá? A gente não morre se deixar de comer carne, tá bom? Sobre a lentilha, Sim, esses são os que são equivalentes. Assim, ó. Eu acredito que talvez tenham comentado isso por conta da necessidade de deixar de molho as leguminosas, tá? Feijão, lentilha, grão de bico, antes de cozinhar, a gente precisa deixar pelo menos 6 horas de molho, tá? Esses alimentos, eles têm antinutrientes, e aí quando a gente bota de molho, sobe uma espuminha. Vocês já viram? Aquela espuminha é o que vai produzir gases, que vai prejudicar a absorção de nutrientes. Então, por isso que a gente deixa de molho, vai trocando a água para depois cozinhar. E até para cozinhar vai economizar um gás, que vai cozinhar assim, ó, rapidinho. Ô, Vanessa, resolve tudo. Não, ô, não. Vanessa, É mesmo que a gente não precisa, tá? Oi? a Mariellen está perguntando que ela está amamentando e diz que não pode comer feijão quando amamenta, então ela pergunta o que que ela pode colocar no lugar. Quem disse isso? Entrega. Meu Foi Deus! foi uma funcionária, que alguém deve ter passado isso para ela, né? Seu nome? Médico, Pode talvez, ser sei lá. para ela que ela pode comer feijão? Sim, que isso é crença. Não faz sentido nenhum, não tem embasamento científico. Um pretinho é bom. Oh, meu Deus! E ó, se ela quiser tirar mais dúvidas relacionadas à amamentação e à alimentação da criança, sabe esse guia aqui, ó, que eu botei aqui do lado, Guia Alimentar para a População Brasileira, no cantinho da tela? Tem um que é específico para crianças menores de 2 anos. Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos. Se ela quiser, tem a versão completa e a versão resumida na internet gratuitamente. Ela pode tirar todas as dúvidas dela e ver que muitas das coisas que as pessoas falam é crença. Pode comer feijão, sim. Inclusive, se quiser comer só feijão, vai comer feijão também. Desse ladinho aqui do prato, tá? Legal, ela está agradecendo. De nada. Oi, desculpa. Na mesma linha de lavar. Lavar. Faz diferença. Não, não. Esse ponto, vários.
O feijão, o deixar de molho é porque ele vai soltar, tá? O arroz, o lavar, é mais uma questão de tirar impureza, se caso o arroz que tu comprar tiver muita sujidade, tá? Mas não é. Não tem necessidade de deixar de molho, tá? Nem lavar. Eu mesmo só vou lá, refogo e como. Integral, por isso. Pode ser que você sinta necessidade de lavar, mas não existe uma regra, tá? E pode ser o arroz branco, pode ser o carbonizado, pode ser o integral. Gente, se tiver o outro lado em dia, que é onde você vai ter bastante fibra, não é um arroz que vai mudar a sua vida, tá? Ok? Aí, esse que vocês já ouviram falar, né? Quanto mais colorido, melhor. E se você tiver condição, possibilidade, sem veneno. Se você tiver condição de comprar orgânicos, consumo orgânico. Porque isso faz uma diferença enorme na saúde, tá? Se alguém quiser dicas de lugares de orgânicos, eu tenho uma lista. Aqui em Joinville tem um monte. A maioria eu já visitei o sítio, sei que é de verdade, tá? Fiquem tranquilos. Sempre tem um ou outro que não é verdade, né? Mas esses eu já visitei. Então, gente, para falar dos alimentos industrializados. No guia alimentar para a população brasileira, existe essa classificação aqui, tá? Os in natura são aqueles frescos, que geralmente estragam rápido, tá? Os minimamente processados são aqueles como o arroz e o feijão. São naturais, né? Mas eles têm uma durabilidade maior, tá? Processados são aqueles alimentos que a gente consegue reproduzir a receita em casa. Por exemplo, pepino em conserva. A gente pega o pepino, cozinha na água, adiciona sal e vinagre, tá pronto, certo? E iogurte natural. Pega o leite, deixa fermentar durante 24 horas, não adiciona nenhum tipo de aditivo químico. É um alimento processado, ok? Então, alimento processado a gente consegue reproduzir em casa e não tem aditivo químico, tá? Ultraprocessado. Esse é que vocês precisam prestar atenção. É esse aqui que a gente tem que evitar. É esse aqui que não pode estar na nossa rotina alimentar. Quem que são esses daqui? Que tem 1 milhão de ingredientes lá na lista de ingredientes, quando você olhar a embalagem. E tem um monte de nome que você não entende. Alguém já olhou? Lista de ingredientes? Não tem os nomes que tu não reconhece como comida? É isso aqui que faz o nosso intestino sofrer e a nossa imunidade baixar. Miojo, margarina, refrigerante, bolachinha fit, bolacha recheada, pão industrializado. Sabe aquele que dura 15 dias, não mofa nunca, em Joinville? Aquele! Exato! Exato! Então, não é esses que eu quero ver nos lanches. Tem muita gente que fala, ai, não como mais pão, eu como bolacha fit. Falta do acesso ao conhecimento, gente. Por quê? Porque lá na propaganda diz que ele é maravilhoso. Tá tudo lindo, perfeito, mas nem sempre é, tá? Então, o guia alimentar, o que ele recomenda? Preparações caseiras. Pãozinho caseiro, pãozinho da padaria, aquele que em 2 dias endurece e mofa.
Frutas, olha só, que coincidência. Fruta, 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 fruta. Não precisa comer só fruta no lanche. Se a fome é mais de uma fruta, não tem problema. Come o bolinho, come o pão de queijo, come o pãozinho. Não precisa demonizar os alimentos. Olha só. Fruta, fruta, fruta. Eu vejo muita prática. Bolacha, negócio tá aí. Sim. Ah, consegue. Consegue. Mais fácil uma banana? Olha só, eu já gostei de ti. Tá me ajudando. O que é mais fácil do que uma maçã? Só lava, nem precisa descascar. Nem lava, né? Aqui, ó, aqui, ó. Certo. Eu te entendo, tá? A gente precisa planejar, se organizar, a rotina precisa mudar. A pessoa tem que estar sensível a essa mudança. Enquanto ela não está em prontidão para a mudança, realmente fica difícil. É por isso que muitas vezes a gente precisa de auxílio de um profissional para te orientar. Nem sempre a gente consegue mudar sozinho, né? Então, não é porque eu sou nutricionista que eu não preciso de outros profissionais para me ajudar em algumas outras situações. E todo mundo é assim, tá? Então, esse aqui, como eu falei, né? Pode. Isso aqui tudo, gente, pode estar na rotina alimentar de todo mundo. E tem margarina, né? Que é demonizada também. Então, aqui eu acredito que não seja margarina, seja manteiga, tá? Demonizada também. A margarina, por ser um alimento ultraprocessado, ele não é indicado. A manteiga, por vir de leite, é um alimento processado e aí pode estar na rotina alimentar, tá? Aí, vou entrar no que vocês provavelmente iriam comentar. Conseguem ver aqui a lista de ingredientes? Não muito. Olha só, o guia vai sempre incentivar alimentos frescos, in natura, minimamente processados e preparações caseiras. Que é o quê? É os alimentos in natura e minimamente processados com açúcar, sal, gorduras ou óleos. Que é aquilo que a gente faz em casa. A partir do momento que começa a empacotar, olha a lista de ingredientes. O que é pão, gente? Farinha, água, sal, fermento e óleo e açúcar. Isso a gente consegue comprar e fazer em casa? Consegue. Agora, sorbato de potássio, onde é que compra? Conservador propianato de cálcio, onde é que compra? Até, inclusive, propianato de cálcio, gente, está associado a diabetes, tá? E eu já vi um monte de paciente que trocou o pãozinho caseiro pelo pão light diet, rico em fibras, milagroso lá, que está empacotado e dizendo que salva vidas, cheio de propianato de cálcio. Ô, Vanessa, Oi, só um pouquinho que tem uma pergunta aqui, tá. já te chamo. É melhor eliminar, tá? Então, quando a gente faz uma transição para restrição de lactose, a gente começa a desconstruir alguns pensamentos do basicão, assim, sabe? A gente usa outros tipos de alimentos, geleia, mousse de doce, né? A gente pode usar tofu, a gente pode usar caponata, a gente pode usar pasta de amendoim. Depende muito do que a pessoa tem de hábito, né? E que gostaria de utilizar naquele momento, tá?
Mas isso é uma coisa bem individual, por isso que é interessante trabalhar com a pessoa que vai fazer a restrição. Tem paciente meu que não vê de jeito nenhum a possibilidade de comer tofu. E tem paciente meu que ama, que come até na hora do almoço. Então, depende muito de como que a pessoa enxerga as mudanças, tá? E também como prepara, né? Porque tem tofu que é o ó e tem tofu que fica maravilhoso. Olha só, gente, essa coisa do glúten é puro nutricionismo, tá? Tem pessoas que têm restrição alimentar ao glúten por alergia e intolerância. E tem pessoas que não. Uma pessoa que não tem, não faz sentido nenhum e não tem embasamento científico para fazer restrição, tá? Então, a pessoa que está fazendo sem glúten, porque inflama, porque emagrece. Agora, uma coisa que eu sempre falo, tá? Se a pessoa vive de bolacha o dia inteiro, não come fruta e só come macarrão no almoço e no jantar, daí a questão não é o glúten, é a falta de variabilidade alimentar. Pode ser que até por conta dessa falta de variabilidade alimentar, a pessoa fique inchada, tenha dificuldade para evacuar, comece a desenvolver algumas reações. Mas não é o tal do glúten, é a falta das outras coisas, tá? Demonizar o glúten, coitado, porque pegaram um artigo científico, isolaram a situação e aí usaram disso para demonizar. O que eu mais fico preocupada agora é que a gente compra trigo da Argentina e lá na Argentina eles liberaram a transgenia, agora nós vamos comer trigo transgênico. Isso me preocupa. Agora, não comer glúten por uma pessoa que não tem alergia não faz sentido, tá? Mariane, a pergunta... Oi, o pessoal está pedindo para tu repetir a pergunta aí que o pessoal está fazendo para eles conseguirem acompanhar. Ai, desculpa. Não, sem problema, sem problema. Perguntaram sobre excluir o glúten da alimentação, por isso que eu falei do trigo. E perguntaram sobre a intolerância à lactose, por isso que eu falei das opções para o leite e a manteiga, tá? Sim, Desculpa. eu te pergunto, Vanessa, assim, eu sou diabética, né? Aham. Eu sofri muito até eu descobrir o que eu poderia ou não consumir, assim, né? E realmente o pão integral industrializado é um veneno, né? Que tem coisas ali que tem outro nome e que, na verdade, são açúcar, né? Sim, também tem isso. Então, hoje em dia é aquela coisa, eu faço meu pão em casa para eu Ai, que saber o que que eu linda! tô colocando, né? Inclusive, lá no meu Instagram tem várias receitinhas de pães, tá? Se alguém quiser ir lá fuçar. Pãozinho caseiro, rapidinho, faz em casa, top. Aproveitem. Gente, eu já tô finalizando, tá? E, ó, do leite, que eu acho que é importante também falar, que também tá na nossa rotina alimentar ou da maioria dos brasileiros, né? O iogurte vem do leite, né, gente? Então, tem muita indústria dizendo, toma esse aqui porque é light, é sem gordura, ou esse aqui tem mais proteína. Agora, a moda é esse entochado e proteína, né? Tem uns até que está escrito whey na embalagem, né? Pode perguntar. Probiótica, sim, tá? Alguém sabe o que é pasteurização? Todo mundo sabe? Esquentar e resfriar, né? Quando a gente esquenta e resfria rapidamente, a maior parte das bactérias morre, tá? E são justamente essas bactérias que vão contribuir para o nosso intestino. Por isso que
quando a pessoa ainda consome leite de vaca, eu sempre falo daquele leite de pacotinho, sabe? Ele é pasteurizado, mas ainda assim tem um processo diferente da caixinha. A temperatura da pasteurização dele é diferente. E é por isso que ainda sobrevive algumas bactérias, é por isso que, inclusive, estraga mais rápido. Minha mãe comprava o leite do leiteiro da rua que passava de casa. E quando a vaca estava magra, um pouquinho, a fralda, ele fazia, era botar um pouquinho de água. Para render. Minha mãe perdeu e estava aquela vaca. Sim. E hoje em dia tem a pasteurização. A caixinha de leite, ela está 3, 4 anos. Existia um tempo atrás que isso, as caixinhas de leite, elas tinham uma numeração atrás. E isso de 1 a 5, saiu na época do FUT, e aquilo era assim, o reprocessamento do leite. Ele venceu, volta para o laticínio e volta. Aí a lógica, a indústria fez todo mundo. Aí dizendo que isso é verdade e acabou tirando aquele número. Só que eu fiquei por um ano, eu morava em São Paulo, eu fiquei acompanhando promoções de leite. Nunca tinha promoção de leite com a caixinha 1, então vinha sempre do 4, 5, e olha lá no 3. Uhum. Então, por que só a caixinha com relação 4 e 5 ia para a promoção do leite barato? Uhum. Então, eu vejo assim, aí se proibiu. Não, o leiteiro lá que vende o leite na natura não pode. Agora só pode esse que não tem. Tem que ter, não preciso. Sim. E gastando leite, como é que eu faço isso? Então, esse processo do leite, gente, eu não posso dizer que realmente aconteceu e também não posso dizer que não, que no Brasil tudo é possível, né? Mas o que eu posso dizer para vocês é que, em relação a nutrientes, é legal utilizar o de saquinho, inclusive é como a gente faz o iogurte caseiro, tá? Pega o iogurte caseiro, deixa ele em temperatura ambiente durante 24 horas com mais um potinho de iogurte natural e pronto. Mistura, vai fermentar. Se tiver mais frio, aí 2 dias dá para fermentar e aquele é teu iogurte. Simples assim. Quer saborizar? Bota o mel, bota o açúcar, bota a fruta. Mesmo que tu coloque o açúcar, que também é outro alimento que as pessoas demonizam, vai ser melhor. Ah, meu senhor! Ei, tu não disse que ia me ajudar? Como é que tu me fala uma coisa dessa? O pessoal trocar bastante o azeite pela banha de porco. Tá. Difícil disso. Perguntaram, pessoal do online, se é legal usar azeite e banha de porco. Então, deixa eu só voltar um momento. Ah, tá, desculpa. Não precisa ferver, né? Para fazer o iogurte, não. Não? Não. Se tu ferver, as bactérias vão morrer de novo. Tá? Da banha e do azeite. Assim, ó. Atualmente, o que a gente mais incentiva é os alimentos que não são tão processados, tá? E a banha e o azeite vão entrar no grupo dos açúcares, sal e óleos. Então, tu precisa deles para preparar as refeições caseiras. Então, indifere se você usa azeite ou banha, se a quantidade não é em excesso, tá? Claro que a banha tem uma característica que é diferente da do azeite. A banha tem mais gordura saturada e o azeite tem mais gordura insaturada ou poliinsaturada, tá? As duas são importantes. A gente precisa de gordura saturada e a gente precisa de gordura poliinsaturada. O que vai diferir são as quantidades. Então, não é para excluir totalmente a gordura, é para
Equilibrar. Se você, no seu dia a dia, usar a banha, mas come fruta, come verdura, come arroz e feijão, não come produto processado, não exagera na carne, a banha é só mais um alimento. Saudável Desculpa? dizer que a banha é mais saudável é besteira. Todos são saudáveis se você consumir com moderação. Tá, mas o óleo é mais processado. Depende. O azeite de oliva, não sei se vocês conhecem o processo de fabricação. Você está falando mais do óleo. Assim, Ah, então, ele comentou do azeite de oliva. Ah, tá. Ah, sim! O pessoal tem costume de chamar o óleo de soja de azeite, né? Então, o azeite de oliva são azeitonas prensadas. Não, aí beleza. A frio na primeira prensa e depois a temperatura na segunda e terceira prensa. Os óleos, que são os óleos de milho, soja, girassol, canola e etc., são óleos que são processados infinitamente. Já até me enrolei. O que eu tenho para comentar? Não incentivo o consumo de óleo, mas como as coisas andam mais caras do que respirar profundo na Lua, o que eu oriento? Se a pessoa puder trocar o milho e a soja, porque são alimentos transgênicos e tem excesso de agrotóxicos na sua produção, por girassol, que ainda não tem transgenia, não. pode ser uma opção também. Também. Sim, sim. É bem complicado. Bem complicado. Então, vamos entrar numa questão que talvez nem todo mundo está preparado. Tem homem que homem frita com óleo diesel, né? Oh, meu Deus do céu. TWD fazendo tão bem, meu. Mas assim, ó, gente, em resumo, tá? Seja crítico. Observem, se o alimento tem muita propaganda e faz muito esforço para se mostrar que é saudável, Eu por isso, então. fiquem de olho, tá? Evitem o consumo de alimentos ultraprocessados. Agora você já sabe o que é ultraprocessado. É aquele que tem um monte de ingrediente e que a gente não reconhece o nome, né? E se você quiser mudar a sua alimentação, comece com alimentos que você gosta de comer, que sejam in natura ou minimamente processados. Então, começa comendo algo que tu odeia, que daí o processo não vai rolar. E se você não gosta tanto de um alimento, tente buscar formas diferentes de preparar. Quem sabe a paixão rola, tá? Pode falar. E assim, vai demorar muito tempo, compra o leite natura. Ah, sim. Espera. Esse processo. Então, é que assim, ó, ferver o leite cru é uma proteção. Porque nem sempre todas as bactérias que estão no leite são benéficas para nós, né? Por isso que a gente tem, inclusive, a pasteurização, né? Então, tem umas bactérias que vão fazer bem para a gente e tem outras que podem vir junto do leite por uma falta de higienização no processo que podem fazer mal, tá? Então, o ferver é um pouco de proteção. O legal é que quando tu ferve uma vez só, no fogão, a gente não perde tantas bactérias que são as benéficas para o nosso intestino, tá? Então, não precisa se preocupar que não é fervendo que tu vai perder tudo. Também não é produzido. Produzido aí. Mas melhor não saber como é que faz. Mas assim, ó, sobre o leite, como tem bastante gente comentando, se a pessoa tem interesse, eu até incentivo experimentar os leites vegetais, tá? Porque os leites vegetais são ricos em fibras, tem bastante nutrientes também,
E podem até ser mais acessível que o leite de vaca, se você faz em casa. Então, é uma forma bem interessante de variar a alimentação. Não necessariamente você precisa excluir o leite de vaca, mas é uma forma de trazer aquela variabilidade que eu comentei com vocês. Bom, já falaram que soja também é outro veneno, leite de soja, bem pior que Mas, olha, existem outros leites que não são de soja. Existe leite de amendoim, leite de coco, leite de arroz, leite de aveia, leite de semente de girassol e vai. Tem um monte de formas diferentes de fazer leite caseiro que não seja o leite de vaca. Ah, tem até leite de semente de melão. Uhum. Não, não. Com certeza o ordenhar a vaca é mais difícil. Ele tá indo pro sítio, ele quer saber como é que faz. Os leites vegetais, em resumo, geralmente você pega o alimento, deixa ele um pouco de molho, troca a água e bate no liquidificador com uma outra água. Simples assim. Eu faço leite de amendoim praticamente todo dia lá em casa. Por isso que eu falo tão bem dele. É fácil e simples de fazer. Tá? E, na minha opinião, é até mais nutritivo, porque a gente já viu tanta coisa relacionada a leite de vaca, que a gente inclusive conversou aqui hoje, né? Então, o óleo de algodão, ele vai entrar bem parecido no processo do milho e da soja. Ele tem bastante agrotóxico na produção, por isso que eu não gosto muito dele, não, tá? Depois, quando começa a entender os processos de fabricação ou até de produção dos alimentos, começa a selecionar um pouquinho melhor, tá? Ah, aí perguntaram de qual que é o iogurte que escolhe para fazer o iogurte natural em casa. Esse aqui, ó. Quando tu lê a lista de ingredientes desse iogurte aqui, não é a tu vai ler assim, ó, leite pasteurizado e ou leite reconstituído integral, que é leite em pó, que foi reconstituído, e fermento lácteo. Gostei. Então, se tu pegar esse iogurte aqui, que é um iogurte minimamente processado, tu vai conseguir fazer o iogurte caseiro com 1 litro de leite de vaca de pacotinho. E vai render. Só mistura os dois, bota em temperatura ambiente, 24 horas. Já tem o iogurte bem firme. Sim, fruta, mel, granola. Só não vale aqueles sucrilhos, né? Cheio de açúcar e aditivo químico, pelo amor de Deus. Não vale, não vale. Depois dessa aula de hoje, vocês não vão mais fazer isso, se vocês estavam fazendo. Mas então, assim, ó, gente, eu agradeço muito a atenção de vocês. Por mim, eu ficava aqui a manhã toda, mas já passou do meu horário. Eu adorei a participação de vocês, as perguntas. Sempre que vocês quiserem que eu venha, eu estou à disposição. E se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho e também me chamar para trocar ideia, eu estou disponível também no Instagram, tá bom? Muito obrigada. Ô, Vanessa, Oi. muito obrigado pela presença tua e pela disponibilidade. E se tu conseguir compartilhar com a gente a tua apresentação, daí a gente encaminha para todas, né? Pode deixar. Beleza? Pode deixar. Uma lembrancinha da Cifa. Muito bom, adoro presentes. Pessoal, vocês se importam de eu fazer uma selfie com vocês? Não? Para registrar esse momento no meu coração. Tem mais duas sorteadas, tá? Daí eu falo aqui, sai o sorteio. Calma, deixa eu ver. Olha aqui, olha aqui. Vai lá, gente. Senta aí.
Tem alguém com temperatura normal. Ótimo. Tem que ser com distanciamento. Obrigada, gente. Brinde, brinde, brinde! Douglas Kikunaga, tá aí? Não. Tá, ele ganhou uma bolsinha. Outra, Flávia Trojan. Depois a gente entrega daí, pessoal daí. Tá, vamos tomar um cafezinho agora então? Cafezinho, cafezinho! Hoje, café? Amo! Obrigada. Ai, gente, ai, meu Deus. Isso aqui é ótimo deixar na bolsa. Muito legal a dinâmica, né? Nossa, Ai, isso daí eu uso não só com de educação alimentar, mas também com os meus alunos até na faculdade. Dá para fazer individual também, né? Para paciente do consultório. É uma atividade bem legal. Queria fazer uma pergunta. Claro. Eu já tive que vir de água e que de leite. Uhum. É difícil manter em casa. É bom, né? Porque aquela processo, naquele processo ali do iogurte, o iogurte a gente até acha que ele rende menos. Porque vinho desse processo muito rápido. E também não Sim. né? Então, já assim, que já venda pronta para tomar. Ah, não conheço. Eu conheço pronto um kombucha. O kefir, nunca vi. Geralmente a pessoa tem mesmo. Isso manter ele no espaço, você tem que achar esse leite, isso aqui, que eu utilizei, né? E tem que estar ali processando. Dá até para congelar ele, mas também tem um tempo para deixar ele congelado. Ele não é fácil depois de congelar. Ele morre fácil. É bom, só que assim, não, eu conheço lá no na praia, que é o que geralmente vende, né? vende. Nunca vi. Nem pra mim. Tipo, o bichinho. Nem o bichinho que tá aqui encontra. Geralmente a pessoa doa e a pessoa não sabe nem que tá vendo. Então, cuidado. Mas assim, ó, se tu queres consumir o probiótico, a kombucha é fácil de manipular em casa. É muito tranquilo, tu vai manipular 2 vezes em 15 dias. E tu vai ter uma bebida deliciosa. Curioso que eu conheço kombucha como de planta parecida com aquela. Olha para nós. Sei. Não, a kombucha é uma bebida fermentada de cascal. Tu pega o chá verde, adiciona açúcar, bota a placa de bactérias, fermenta durante 15 dias. E depois tu bebe geladinho. Ele prolifera mais devagar, né? Sim, fermenta mais devagar. Mas aí, por exemplo, tu manipula o primeiro dia e depois no 7º dia, quando tu adiciona o sabor que quer. Eu adiciono, por exemplo, o suco de uva. Aí deixo mais 15 dias fermentando. 15 dias não, 7 não. Então eu mexo muito. É pró, então. Probiótico. Interessante que ele não é tipo um derivado do leite, vamos dizer, uma possível do leite. Se a pessoa tem intolerância à lactose, dá para usar tranquilamente. Coisa que eu acredito, mas não acredito assim na minha essa intolerância do leite. Quanto tem. Tudo bem, se você tiver uma intolerância vai ser tão forte. No passado, até que você ficar mais velho, o seu metabolismo ele vai acabando tendo mais essa. O leite, o natural é a gente ter intolerância depois de 2 anos. Por quê? Porque a gente é mamífero. E a gente deveria mamar até os 2 anos. E da mãe. E da mãe, e não de uma coitada de uma vaca. Então, assim, quando a pessoa é intolerante, é natural. É da nossa natureza. será que não dá pra deixar aqui? Quando eu já acertei coberta, vai ficar Da nossa natureza de leite Ai, que é cultural. porque nem isso. Não é natural. não precisa de O glúten, eu acredito que seja resultado de vários processos. A gente tem muita interferência da
estibiótico, guarda-cox. O passado não era assim, né? É mais para a indústria de E os apetites. mais a qualidade da vida. Então, esse processo alérgico alimentar não é só a comida em si. Eu acho que é mais o nosso estilo de vida que interfere na nossa genética e a gente acaba sofrendo por isso. Por que fica mais frequente o câncer? Frequente no poder alimentar, alergia alimentar. Porque a gente mudou tudo aqui. Então, tem uma coisa que chega cedo, assim, ó. Talvez fazer uma aba. É um conjunto de coisas. Não é só. Lembrancinha, nada nutritivo ali para ti, ó. Mas, ó, a gente nutre. Aqui, ó. Em cima da geladeira do coração. É livre duas coisas, provavelmente. Delícia. Amém, obrigada pelo presente. Obrigado, hein? Obrigada mesmo. Ai, eu vou tomar até com cafezinho agora. Valeu, obrigado, tá? Obrigada a você. Claro. Sementes, boa. Meu Deus, esse povo inventa história, né? A carne do churrasco ninguém fala. A castanha, coitada, já foi pra fita. Assim, ó, é difícil a pessoa comer castanha ao nível de fazer a pessoa ter excesso de gordura. Geralmente, os excessos são várias contribuições. É a refeição e refeições. Castanhas, nozes, chia, semente de girassol. Tudo é favorável. Atualmente, como as castanhas e as nozes estão muito caras, eu uso bastante as sementinhas de... São mais orgânicas. Gosto muito das sementes de girassol. R$19 o quilo. Imagina, a castanha está R$70, R$80. A chia também tem muito bom gosto, não lembro o preço. Vou ver agora. Mas também é uma ótima fonte de ômega 3. A linhaça também é mais barata e é muito boa. Tchau, obrigada. São essas... gergelim. Gergelim também é maravilhoso. É muito mais barato do que as castanhas. Essas sementinhas, tu pode botar em várias preparações. Eu, em casa, uso na farofa. Eu sou bem farofeira. Eu boto elas todas, douro, um tempero, boto a farinha e aqui, ó, com arroz e feijão. Sim, completa ali, né? E não necessariamente precisa levar o molho de uma castanha. Se tu quer comer castanha, quanto melhor ainda, ótimo. Mas O estômago com gosto. tem que ser assim, gente. Não adianta falar de uma alimentação ideal. Tem assim com papo. Onde começa a Companhia. Não tem o colega. Tem uma comida bem arroz, feijão, salada. E a seguir, aquele é o que eu faço. Eu que posso fazer mais ou menos Mas se eu aprender a cozinhar, amigo, ó, nunca mais depende de como é que daquele pacote de Meu Deus! Mas assim, ó, se ajuda para alguém que saiba e vai ajudando os próprios. Quando eu comecei a ensinar o meu marido, eu botava ele para o carreteiro. Ele foi se aproximando. Aí eu fui ensinando. Hoje ele faz tudo. Ele se vira na cozinha. E eu falei assim, ó, tem tudo. eu não tenho aqui. A mente tem uma curiosidade que é coisa. Básico. E aos poucos, o que guia é maravilhoso. O que ajuda muito é o interesse. Se tu está fazendo básico, arroz, feijão, ótimo.
saber assim, ó, o site que eu indico muito é o da Rita Lobo, não sei se você conhece. Ela tem um programa no GNT que se chama Cozinha Prática. Ela ensina a pessoa que não sabe nem fritar ovo. E ela tem o blog dela, que tem um monte de receita boa. Essas receitas são com base em alimentar, que é maravilhoso. Rita Lobo, no GNT, e ela tem o blog, que é o Panelinha, na internet. As receitas dela, ela tem o PS do dia a dia e o jantar que você impressionou alguém. Ela tem de todos os gostos. Panelinha? Panelinha, o blog dela. Ela tem receita de uma panela só. Sabe aquela receita que você bota só numa panela, prepara e a refeição está completa? Perfeito. É uma das coisas que a gente faz no dia a dia. Naquela correria, a gente não saiu com o salão Uma panela, fazer um bolo para a panela. O importante é ela trabalha